Gênesis, capítulo 6. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 6 do livro Gênesis, um capítulo que começa com tristeza, mas termina com a promessa de um novo começo. O texto nos conta que ao longo das gerações, a humanidade começou a se afastar cada vez mais de Deus. A violência, a maldade e o egoísmo se espalharam pela terra. As pessoas seguiam apenas os desejos do próprio coração, sem pensar nas consequências, sem ouvir a voz da consciência, sem buscar o bem. E o Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa frase é forte e toca fundo. Deus, que havia criado tudo com tanto amor, agora vê sua criação ferida, desfigurada, longe da harmonia original. E o texto diz algo muito delicado. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Essa é uma expressão profundamente humana, não porque Deus erra, mas porque o texto quer nos mostrar a dor de Deus ao ver a escolha do mal. É como o sentimento de um pai que vê um filho se perdendo. Deus não é indiferente, ele se importa, e o sofrimento causado pela injustiça toca o seu coração. Mas em meio a esse cenário sombrio, um nome se destaca: Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos. E mais uma vez, a Bíblia usa aquela expressão tão bonita: Noé andava com Deus. Mesmo vivendo em um mundo corrompido, Noé escolheu outro caminho. Ele não se deixou levar pela multidão. Ele manteve sua fé, sua bondade, sua conexão com o Criador. E foi por causa disso que Deus decidiu começar uma nova história com ele. Então, Deus revela a Noé o que pretende fazer. Uma grande enchente viria sobre a terra. Seria o fim de tudo que havia vida, com uma limpeza profunda para que um novo começo fosse possível. Mas Deus não age sem dar uma chance. Ele oferece a salvação e pede a Noé que construa uma arca. A arca não era apenas um grande barco, era um símbolo de fé, de obediência, de preparação. Deus dá instruções detalhadas, o tamanho, os materiais, os andares, tudo é pensado com cuidado. Deus não destrói por vingança, mas reorganiza com propósito. E pede a Noé que leve para dentro da arca sua família e um casal de cada espécie animal, para preservar a vida após o dilúvio. É bonito perceber que mesmo em meio ao juízo, há um gesto de proteção. Deus não deseja o fim da vida, mas a sua renovação. E o capítulo termina com uma frase poderosa que resume o caráter de Noé. E Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Ele não discutiu, não duvidou, não adiou. Noé confiou. Ele construiu uma arca quando ainda não havia sinal de chuva. Isso é fé, é plantar sem ver o fruto, é obedecer por amor. Esse capítulo nos ensina muitas coisas, que nossas escolhas moldam o mundo, que Deus se entristece com o mal, mas nunca desiste de recomeçar, que sempre há um Noé, alguém que escolhe caminhar com Deus, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Ao se preparar para dormir, talvez seja um bom momento para perguntar: em meio ao barulho do mundo,
como está o seu coração? Você tem escutado a voz de Deus, mesmo que sutil, te pedindo para construir uma barca interior, uma arca pessoal, um lugar de refúgio, fé e esperança? Lembre-se, você pode ser como Noé, pode ser luz num tempo escuro, pode ser abrigo num tempo de medo, pode ser instrumento de recomeço. Boa noite, que você durma em paz, confiando que, mesmo nas tempestades da vida, Deus sempre prepara uma arca e que, ao acordar, você se sinta pronto para construir o bem, com fé, coragem e amor.